Olá a todos, obrigada por terem estado a ouvir as conversas e ouvirem hoje. É uma conversa muito especial com a Rita, que andei aqui, a Rita andou comigo no meu telefone, vai não vai para fazer a chamada e a convidar, porque estivemos juntas uma vez ou duas em casa da Rita na preparação de um casamento que fiz lá. Ahm, e a Joana Vinagre foi quem me entrevistou e com quem tenho uma relação. De repente há um dia em que eu pergunto se eu entrevistasse a Rita. E a Joana diz: esticas a entrevista, vais adorar, vais adorar. E eu fiquei a ver, se calhar não. E depois, mais à frente, quando ouvirem a minha conversa, vão perceber porquê. Eu só sei é que no dia em que eu fui entrevistada, saí daqui e fui sempre a pensar na Rita. E a pensar na Rita e mandei uma mensagem outra vez à Joana Vinagre a dizer ao Joana, eu estou aqui e a Rita não me sai da cabeça, ou se calhar do coração. Isto se calhar é sinal que nós temos mesmo de ter uma conversa. E a Joana, muito tranquila, sem dar, pois é uma coisa que tu é que tens que ver, tu é que tens que decidir. Peguei no telefone, convidei a Rita e em 10 minutos de conversa percebi logo que tínhamos que ter esta conversa. Revejo-me muito em muitas coisas da Rita, pelo menos na forma de ver e de fazer algumas coisas. A Rita, eu achava que a Rita tinha ali uma coisinha que fazia dela uma pessoa extraordinária na maneira como viveu a morte do filho Manel. Há relativamente pouco tempo, mas a Rita é muito mais do que isso. E eu comecei a falar com as pessoas e a Rita é uma pessoa incrível que ultrapassou muitas outras coisas e sempre com uma força de viver, mas mais do que força, uma vontade de viver e fazer valer a pena todos os dias que está cá, mesmo nas coisas simples, de ir almoçar com uma amiga ou de contar os tostões há uns anos para ir comprar umas calças de ganga. Mas já lá vamos a esta parte. Quero muito agradecer-te, Rita, por estares aqui, porque acho que só podes inspirar e só vais ajudar quem tiver a ouvir esta conversa em muitas coisas, muito para além de um luto e desse caminho que é o luto. Acho que tens tanta coisa aqui que vais fazer com que muitas pessoas fiquem leve e percebam que vale a pena sorrir. Vamos lá começar. É Só desde. posso Diz. agradecer teres-me convidado. Ahm, no dia em que a Joana me disse que te vinha entrevistar, eu falei com ela e eu pensei, se calhar podia ser uma, uma forma de falar e a conversar essencialmente, que nós arrumamos as ideias e partilhamos com os outros a forma que nós vamos encontrando para sobreviver aos desafios da vida. E, portanto, quando me convidaste, eu já sabia qual era a resposta, foi imediata, porque já sabia qual era a resposta. Por isso só te posso agradecer, E Ticas. eu adorei porque estava assim, eu acho que nós temos, eu tenho muito medo de responder não. Pensava assim, ai, a Rita tão segura de si, de repente vai dizer, "Ai, esta vida está parva." É 10 de agosto de 1900 e qualquer coisa, que não interessa 72, o ano, tenho todo o orgulho, 72, um ótimo ano. nasce uma pessoa especial que iria fazer de todos os momentos da vida momentos especiais que valessem a pena. Como é que foi a tua infância, Rita, aqui um bocadinho para irmos perceber onde é que vem este mulherão, esta pessoa, este coração tão bom? Ahm, a minha infância, eu nasci em Lisboa, mas na verdade sempre vivi na Azambuja. Vivi no campo com o meu irmão e os meus pais. Tinha uma relação, tinha e tenho uma relação super especial com o meu irmão. O meu irmão é um ano e meio mais velho que eu. E por isso sempre tivemos o nosso mundinho os dois. O meu pai era uma pessoa muito calada. Eu era a menina do meu pai, assim, by far. E a minha mãe uma força da natureza. E vivemos sempre muito tranquilos. Acho que sempre fui uma pessoa muito determinada. Segundo, usando uma expressão da minha avó,
que foi uma pessoa que teve imensa influência na minha educação, porque também era da Azambuja. Eu era muito rabina, mas por trás de tudo isso escondia um grande coração. Também foi através da minha avó que entrou uma coisa muito importante na minha vida, que foi a fé. Desde pequenina que senti que a fé era e a minha admiração especial por Nossa Senhora sempre foi uma pedra basilar de todo o meu crescimento, apesar dos meus pais não ir à missa. Ias sem os teus Ia pais? sempre. Nós tínhamos, eu e o meu irmão tínhamos catequese antes da missa e por isso ficávamos sempre para a missa a seguir. E isso marcou-nos profundamente, porque mesmo depois, quando acabou a catequese, quando fizemos o crisma, etc., continuámos sempre a ir, porque o meu pai, sobretudo o meu pai, era católico, mas deixou de ir à missa, mas sempre respeitou que eu e o Pedro fôssemos. E para nós os dois, sempre ir à missa ao domingo, ao sábado, e às vezes ao sábado e ao domingo, era uma parte super importante da minha vida. Acho que a minha avó teve imensa influência nisso, porque sempre foi uma pessoa muito católica e, portanto, nós íamos no exemplo da minha avó e na proximidade com a minha avó, esse exemplo, a sorte de viver no mesmo sítio que uma avó disponível, uma avó cheia de carinhos, uma avó cheia de mimos, de colo, muito colo, é muito bom. E isso marcou-me bastante para a minha vida toda aquela disponibilidade da minha avó, os miminhos que nos fazia, sempre aquela refeição especial, o ensinar-me a bordar, a fazer tricô, a fazer crochê, a fazer tudo. Ainda fazes tricô e crochê? Fiz muito tricô quando os meus filhos nasceram, achava que tinha que lhes fazer umas coisas. Depois para as bonecas da Carmo, agora não tenho feito, mas os verões, não é? Antigamente, os verões eram muito ocupados em casa da minha avó. Acho que a minha avó me tentou ensinar qualquer coisa, mas não ficou. Mas eu adorava e por isso e era uma coisa que gostava mesmo de fazer. E o estar na Azambuja era aos fins de semana? Não, eu vivia lá sempre. E depois é que ia estudar para Só Lisboa? fui estudar para Lisboa quando entrei na Católica no ano 0. Em que curso? Não, eu andei num colégio do Cartaz. Fui para lá para o 7º ano e depois fiz o liceu no Cartaz e entrei no ano 0 da Católica, tinha 17 anos, portanto fui viver para Lisboa no ano 0. Em Direito. Gostaste do curso, Joana? Rita. Ai, Rita, eu agora fiquei com a Joana. Parece a minha cunhada Joana. Não, tranquila. Nomes. Mas gostaste do curso? Gostei imenso. Gostei imenso. Há muito pouco tempo a minha mãe contou-me que me levou uma psicóloga antes de eu ir para o curso para tentar perceber se eu tinha jeito para Direito e queria ir para Direito por ir para Direito ou se o que eu queria era ir para Lisboa. Se me perguntas, fez-me luz totalmente. Ou seja, acho que havia um misto das duas coisas. Por um lado, eu sempre fui boa aluna. Sempre fui, e não por ser, não por um tema de inteligência, mas por ser super trabalhadora e dedicada. E, portanto, era sempre, nunca fui a melhor aluna da turma, era sempre a segunda melhor aluna da turma. E para mim estava, ok, estava porreiro ser ali mas ficava furiosa se baixava aí esse patamar. Mas, de facto, chegou a uma altura em que queremos mais vida, portanto, a Lisboa era assim um sonho. E um curso de Direito eu achava que era um curso que me fazia todo o sentido, era um curso exigente, era um curso com boas saídas profissionais e, portanto, eu achava que me fazia todo o sentido. E ainda por cima ser o ano 0 e a Católica era uma ótima universidade e, portanto, achei que faria todo o sentido. E foram, de facto, os melhores anos, dos melhores anos da minha vida, onde tenho as minhas grandes amigas, onde fiz as minhas grandes amigas, e isso marca-nos para a vida toda. E o Gigas já entrava na equação aqui ou não? O Gigas entrava na equação. O Gigas começou a entrar na equação da minha vida muito cedo. Eu acho que conheci o Gigas por essa altura, por a altura do ano 0, mas entrava com um amigo. Não lhe achava graça nenhuma. Era o meu melhor amigo, achava-lhe... Isto é a Rita a vingar-se, vingas tudo o que tu me contaste. Entrava como amigo, entrava como ele era meu amigo, os primos dele eram meus amigos,
os irmãos dele eram meus amigos, portanto, tudo isso entrou na minha vida como amigo, não. Quando é que começou Na altura eu tinha mesmo outro namorado mesmo. quando é que começaram as idas ao aeroporto só para picar o ponto, pedir presentes e teres a certeza que não acontecia nada durante a viagem? Não. Eu era muito tranquila em relação ao tema. Nós começámos a namorar aos 20 anos e zangávamos muito porque ele tinha uma forma de pensar mais aberta que eu. E, portanto eu zangava muito porque eu gostava das coisas mais certinhas, direitinhas. E portanto sempre que acabávamos, calhava sempre na altura que ele resolvia fazer uma viagem e eu encomendava-lhe sempre qualquer coisa do sítio onde ele ia, portanto eu tinha sempre ideias de presentes que ele me havia dar, portanto apesar de não andarmos, e tratava sempre de ir buscar ao aeroporto para garantir o que quer que tivesse acontecido lá, portanto só para marcar aquele ponto e ir buscar o meu presente. E pronto, e era sempre assim. O que é que dizia-me? Nós íamos no avião e o meu pai já me dizia: sabes que não é preciso pedirmos a ninguém para nos ir buscar. A Rita vai matar. Exatamente. Portanto, ele já sabia, o tio João já dizia: aposto que o vais buscar, não é? E disse: tio, não sei muito bem, nós zangámos. Sim, mas tu queres sempre a primeira a dizer que queres ir buscá-lo. Sim, claro, para testar como é que a coisa, para olhar no olho e ver como é que a coisa tinha corrido. Era? E como é que o Gigas ficava quando tu ias para Nova Iorque com as tuas amigas e de repente fazias uma viagem só à procura das lojas que eu ouvi dizer que és um bocadinho forreta, ou eras? E há aqui uma viagem que de repente a viagem passou a ser: onde é que eu encontro aqueles jeans mais baratos? $5. Essa viagem foi das viagens da minha vida. Para já eu estava a trabalhar, já estava a estagiar, mas não tínhamos dinheiro para ir assim a Nova Iorque, não é? E então o Gigas tinha estado lá em Nova Iorque antes e disse: Rita, tens que ir, é tão giro. Olha, fazemos assim, eu empresto dinheiro e depois tu vais-me pagando em suaves prestações mensais. E paguei até o último tostão. Mas foi das viagens que eu aprendi mais em termos de gozo de viajar. Ou seja, eu de facto ia para Nova Iorque, queria conhecer Nova Iorque, mas andava com uma lista tão grande de coisas que eu queria comprar, porque era tudo tão barato lá, que parecia quase obcecada. E a Terezinha, foi com a Terezinha e com a Sofia Ribeiro, e a Terezinha teve a frontalidade de um dia se zangar comigo e dizer-me: és a pessoa mais insuportável de se viajar, porque na realidade tu estás a contar os tostões à noite e a ver se tens dinheiro para comprar as coisas todas e não gozas a viagem, não queres ir jantar fora, não queres. Eu acabava por ir, mas essa frontalidade, essa honestidade da Terezinha para comigo foi das coisas que mais marcou a vida toda, porque eu nunca mais fiz uma viagem onde a vontade do grupo não tivesse em primeiro lugar, onde o gozo do conhecer pelo conhecer não tivesse em primeiro lugar e onde, na realidade, nunca mais me preocupei em ter coisas para comprar em viagens. E foi pela honestidade, pela frontalidade e pelo amor com que a Terezinha disse isso. Foi muito bruta, mas aprendi a lição. E, portanto, passei a ser uma pessoa muito melhor de se viajar com, porque aprendi essa lição. E isso é uma coisa muito boa na nossa vida. Às vezes termos verdadeiros amigos que nos dizem o que não é tão bom sobre nós e que nos faz... Pode-nos doer ouvir, e se calhar, e tenho a certeza que na altura me doeu imenso, mas faz-nos refletir. As pessoas quando nos ensinam, e nós estamos sempre a aprender, se estivermos disponíveis para isso, a ver as coisas noutra perspectiva. E quando eu percebi a perspectiva delas, o chato que é estar a viajar com alguém que acorda mais cedo para contar o dinheiro, para ver se tem dinheiro para comprar uns jeans ou um cinto, ou, enfim, é quase... é pequeno, não é? E portanto, que bom e que sorte que eu tive. E tenho essa amiga que tem a coragem de me dizer coisas que me fazem ser melhor. Com amor pode-se dizer tudo. Com amor pode-se dizer tudo. Eu acho. Como é que depois daí, das viagens, do namoro com o Gigas, casam-se? É certo. É verdade. Foi fácil dizer o sim. Foi fácil dizer o sim.
Eu nem sei muito bem, porque quando namoras há Estavas à tantos espera anos... dele no aeroporto e disseste tu. Não, não, de todo. Foi numa dessas viagens, recomeçámos, e passado um tempo ele pergunta-me se eu quero casar com ele, e eu nem estava muito bem a perceber, tínhamos acabado de recomeçar. Sentia-me ainda uma criança para casar, portanto não. Que idade Mas é que tinham? tínhamos, quando ele me perguntou, tínhamos 24. Eu achava que ainda, enfim, que era um projeto assim, como namorámos tantos anos e começámos tão novos, e eh, a coisa vai andando sem grandes planos. ah, E depois houve uma altura já casados, de repente, os planos que pudessem existir ou não, há um plano que passa pela Argentina. é verdade. Foi um bocadinho antes de casarmos, convidaram o Guigas para ir para a Argentina. E o mês mesmo antes de casarmos, e ele diz-me: Rita, tenho este convite para irmos para a Argentina, o que é que te parece? Isso, para mim, estou in. É o sonho da tua vida. Sempre quiseste ter um projeto fora. Quem sou eu para agora estarmos casados ou irmos casar e não irmos fazer este projeto? Quer dizer, estou a trabalhar, estava a trabalhar no escritório de advogados, adorava o que estava a fazer, mas na realidade era o sonho da vida dele. E portanto, que ele iria fazer se não tivéssemos para casar, não é? E não, seria com certeza o facto de estarmos Nunca te passou casados. pela cabeça ir um e ficar cá, Não, ficares cá de tu todo, ir. de todo, de todo. Acho que de todo. Eh, Achei que era para ir, é para ir, e era para termos a experiência juntos. Não acho que faça muito sentido, quando duas pessoas estão-se a propor começar uma vida em conjunto, que as coisas funcionem longe. Não, não. Separados. Por mais que depois acabássemos por estar muito tempo cá, eu cá e ele lá, e ser um tempo de muita proximidade, apesar da distância, mas na realidade não é esse. O projeto de vida a dois não deve ser esse. Sob pena de começar a entrar todo um conjunto de outros problemas, inclusive é de podermos começar a gostar de não estar a gostar demais de estar a viver sozinhos. Que Sabes eu que o acho meu que avô dizia-me isso, o meu avô dizia-me sempre: os casais têm que dormir juntos. Se estamos casados, temos que estar juntos. Que não concebia muita ideia, porque começou a existir o marido a trabalhar fora. E eu vou dizer, eu acho que sempre que conseguirem têm que dormir juntos, eu também acho. porque faz bem, porque é o casal, e vocês tiveram logo aí esse desafio e tu agarraste o projeto e foram os dois Feito a um giro. e ficaste à espera da bebé do Manel. Eu fiquei logo à espera de Manel, logo a seguir. Portanto, quando nós fomos para a Argentina, nós casámos em setembro, fomos para a Argentina em fevereiro, eu já estava à espera do Manel. E portanto até achei ótimo. Assim, olha, deixo de trabalhar, já estou à espera do Manel, e portanto, aí nessa altura, quando nós fomos, até já sabia que ia ser o Manel. E portanto, tranquilíssimos, fartei-me de fazer casaquinhos. Estávamos metidos num sítio indescritível. Uma casa onde vivíamos com mais quatro colegas do Guigas. Portanto, era eu a única rapariga. Portanto, uma miúda de 26 anos ali no meio daqueles. Mas foi uma experiência muito gira. Estávamos numa quinta tinha 50 mil hectares, mas na verdade era no meio do nada. Nós estávamos a 50 quilómetros de uma pseudo-vila, mas era 50 quilómetros de uma estrada de terra. E portanto estávamos literalmente no meio do nada. Mas eu acho que foi uma experiência muito E o enriquecedora Manel como nasceu lá casal. ou cá? O Manel nasceu cá. Eu vim antes dos 7 meses para o Manel nascer cá. Mas foi uma experiência muito gira. Muito gira como casal. Foi bom estarmos fora. Foi bom estarmos a passar dificuldades de estarmos numa casa com muita gente, e portanto termos que saber viver com os outros é muito importante. E sobretudo para estarmos mais alinhados os dois Sem e grandes estarmos apoios, não era? Porque sem não tinham. zero Tinham-se um apoios, ao outro. zero apoio, e isso é bom, é muito bom. Também faz-nos bem ter essa independência do pai, da mãe, dos sogros, não é? Na altura o meu sogro já tinha morrido, portanto tudo isso faz-nos bem termos ali como éramos os primeiros a casar, pelo menos na família do Guigas, em termos dos irmãos, faz-nos bem ter ali a nossa criarmos o nosso espaço. Sou pena de vivermos sempre em comunidade. Agora vivemos, mas
E agora, isto, nasceu o Manel, Uhum. o Rodas, Certo, e a Carmo. certo. Têm Sim, 3 filhos, sim. incríveis, porque fui ouvindo aqui várias histórias, desde da Carmo, bailarina, que acham que é incrível e que faz tudo e que de repente acho que foram chamados ao colégio porque ela punha aquilo tudo em pânico. E desde também ao Rodas, que é o Edson, não é? Que acho Sim. que és muito mãe galinha, Joana, porque com quem eu fui falando, Uhum. e o Gavinha não é do mimar, de por mimar, de dar tudo por dar. A impressão que eu tive foi que eras mãe que vives os sonhos e vives e gostas de potenciar o melhor dos teus filhos, nem que seja no final de um campeonato em que vão as mães, como Jogar futebol. do Rodas, em que foram que tu vais, e vais com as mães e estás lá e estás com presença. Mas depois houve uma coisa que eu gostei muito de ouvir quando falei com o Gigas, e que imaginei a Rita Forreta na viagem em Nova Iorque, que aprendeu aquela lição e que estavas a contar os tostões, para de repente o Manel percebe que tem um gosto enorme pelos cavalos. E que não é só um gosto, o Gigas diz que tu és muito intuitiva e que tens um dom que é a tua intuição. Para muita coisa, para tudo na vida, uma das tuas melhores coisas é a intuição que tu tens e que tu percebeste que o Manel tinha ali um dom, e que a partir daí foi vamos potenciar o dom do Manel independentemente de todos os custos que isto possam ter, porque é diferente jogar futebol, fazer balé ou de repente cavalos. Alimentar e sustentar a equitação e alguém, um filho, para além de tudo que fins de semana, concursos, mas tu é que tiveste a força de bora lá, se há aqui um dom e se o Manel gosta e se empenha tanto, eu vou investir nisto. Tu és assim, Rita, quando vês. Olha, eu acho, acima de tudo, os nossos filhos são os nossos maiores professores. Eu tinha a sensação que os meus pais sabiam tudo sobre o que era ser pais. E quando nós somos pais, não é? Nós percebemos que não sabemos nada. E que vamos aprendendo passo a passo e com cada um dos nossos filhos, que isso é a maior riqueza, tal qual como a diferença das pessoas são a sua maior riqueza. Nos filhos, nós percebemos que temos 3 filhos, no meu caso, fui aprendendo passo a passo, mas que tenho 3 filhos diferentes. Cada um com as suas qualidades, cada um com os seus desafios, mas acima de tudo eu acho que acima de tudo é olhar para os nossos filhos com muito amor. E com amor tentar perceber o que é que no mundo eu posso fazer para que eles sejam seres humanos, adultos, felizes e realizados. E de facto, para uma pessoa como eu, que sempre fui super estudiosa, certinha, direitinha, tirei o curso de Direito, tudo numa base muito teoricamente, socialmente aceite, de repente ter um filho que desde pequenino o que ele vibrava e o que fazia o coração vibrar eram os cavalos, é um desafio enorme. Temos que nos dar um clique para perceber o que faz o meu filho Manel, tal qual como o que faz o Rodas ou o Carmo felizes, não é o que me faz a mim feliz. Eles não são cópia de mim, são originais, não é? E portanto eu tenho que perceber e respeitar a individualidade e a originalidade de cada um deles. E por isso, e foi das melhores coisas que eu fiz na vida. Porque Manel teve tudo o que podia ter e nós demos de tudo. E nós dizíamos-lhe sempre, nós não somos ricos, não é? Por isso, mas vamos dar-lhe tudo o que você precisa e tudo o que nós pudermos
para você fazer o caminho que o fizera ser mais feliz e ser, na verdade, uma pessoa altamente diferenciada no mundo dos cavalos. Esse clique também foi... O Manel também nunca nos deu muita alternativa. Porque ele era daqueles miúdos que ele é que nos propunha quem era o próximo treinador dele, quem era o que é que ele gostava de fazer assim, a seguir. E, portanto, era ele que nos que nos guiava e nos dava pistas de qual era o próximo passo dele. E isso acaba por ser um desafio constante de estar à altura do que ele precisa. Também eu acho que quando eu percebi que ele, na verdade, não era só mais um, não tinha só jeitinho para a coisa, mas que toda a felicidade dele passaria por viver no mundo dos cavalos e que ele era suficientemente bom para sobreviver e sustentar uma família, se fosse essa a opção dele, no mundo dos cavalos, então eu ia investir nas duas coisas. Disse, olha, Manel, vamos ao campeonato da Europa, que tudo isso era uma fortuna, sobretudo para quem vivia dos ordenados, não é? Mas você tem de ser bom aluno na escola. E, portanto, tínhamos ali sempre uma moeda de troca. E ele era? Ele era bom aluno na escola. Ele era ótimo aluno até ao 10º ano. Depois começou... E eu acho que é um bocadinho... É normal, porque o foco dele não estava ali. Não era a escola? Não era de toda a escola. Ele sabia que tinha que cumprir na escola. Ele sabia que tinha que tirar um curso. Mas o foco dele não era de todo esse. E nos cavalos era muito bom? Eu sou super... eu era fanzaça dele. Portanto, assim, eu acho que ele era assim um sonho a montar. Mas eu sou mãe. Ele tinha uma sensibilidade e uma ligação com o cavalo e uma... eu adorava vê-lo montar. Era assim uma beleza. Vocês mesmo. Iam para as provas? Nós íamos para tudo todo em lado. Família, não era? Íamos para todo lado. Íamos sempre à cara e para rodas, era uma chatice. Hoje em dia nós percebemos que bom que fomos, não é? Íamos sempre. E visitavam coisas em família, acabava por ser um muito giro. Em família, não é? Acabava por ser muito giro, porque os campeonatos da Europa eram sempre em cidades da Europa, não é? E nós íamos normalmente íamos os 4, porque o Manel ia antes, e na verdade fazíamos a viagem os 4, porque o Manel sistematicamente não queria visitar os sítios connosco, queria ficar a ver as provas dos outros para perceber e aprender. E portanto era uma coisa assim sempre mas fizemos viagens giríssimas com é tão bom, provas. Rita, ouvir-te falar com amor à sério dessa liberdade que dás aos teus filhos, ao mesmo tempo que exiges como mãe, porque tens as tais preocupações do futuro, mas de veres que não é a tua vida, é a vida deles, e por isso no que eles quiserem ser, eu identifico muito contigo nisto, no que sentirmos que eles gostam mesmo. Então, ora lá, porque não vale a pena estar aqui a criar filhos com aquilo que nós achávamos que devia ser e depois eles serem infelizes. E é tão bom tu sentires isso, que o Manel, não é? Nos cavalos foi feliz, não só foi feliz, como foi muito bom, e que de alguma forma vocês, enquanto família, e tu principalmente enquanto mãe, com essa intuição incrível que tens, que também já vamos ver mais à frente noutros aspectos, conseguiste potenciar ao máximo essa felicidade. Para mim foi das coisas que mais me sossegou o coração. Saber que eu tinha feito tudo. E tinha dado sempre tudo o que consegui. E eu acho que isso é a melhor coisa que nós podemos ter em termos de realização de cada momento da nossa vida, não é? Eu dei tudo. Eu dei tudo o que podia e que bom que dei. E graças a Deus que dei. Eu lembro-me da minha cunhada Madalena, casada com o meu irmão, ter-me dito, depois do Manel morrer, ela ter-me dito que me criticava imenso antes, que ela, a minha sobrinha Madalena, que é da idade do Manel, sempre foram os dois ótimos alunos. E o Manel era melhor aluno que a Madalena. Quando foram fazer o exame nacional
de matemática, no 12º, a Madalena teve 20 e o Manel teve, pai, 5. E a Madalena ficava furiosa comigo, porque ela dizia, o Manel era melhor aluno que a Madalena. E chegamos a um exame nacional determinante para eles irem para a universidade. E o Manel não está nem aí. E a Nena tem 20. E o Manel só não tem porque tu deixavas para os cavalos. Pensava ela, nunca me disse. Eu disse, porque o deixaste. E ela depois, quando o Manel morreu, ela diz-me, eu não conseguia ver isso com a clareza com que tu viste. E não era clareza nenhuma, era amor. Uhum. E eu disse, Madalena, ele era ótimo nos cavalos. Ótimo mesmo. Era felicíssimo. E por isso, o caminho dele não podia passar por eu não o deixar ser feliz naquilo que ele mais adorava fazer na vida. E que fazia de uma maneira absolutamente diferenciada. E por isso... Fizeste o que tinhas de fazer com o teu coração. Fiz o que o meu coração ia mandando. Isto não se ensina. Isto vai-se aprendendo passo a passo. Vamos estando atentos. Estando atentos, observar, ver o que é que se passa à nossa volta, perceber, quando Manel fazia provas, percebia o que é que diziam dele, não é? É também nós estarmos atentos ao que realmente se passa e perceber. Então, já que este é o caminho dele, quem é que o pode ajudar a ser mesmo bom e a melhorar portanto, estarmos muito atentos. Mas eu até acho que o Gigas era muito mais atento que eu na perspectiva de perceber o que é que era o próximo passo dele. Sendo que era sempre o Manel que o antecipava. Giro. Era sempre o Manel que... Pai, agora o que eu quero é... Agora o que eu quero é a Raquel. Agora o que eu quero é o Soto. Que ia percebendo agora qual é que era o que eu quero o que é o precisava Vasco. para cada momento. Que bom. Ia precisando, ia percebendo e não nos largava enquanto nós não falávamos com quem quer que fosse para ser o treinador dele. Um dos últimos treinadores dele cá em Portugal foi o Vasco Miragodinho. E o Vasco não é treinador. E o Vasco não queria treinar ninguém. E o Manel não o largava. E não largava o Gigas. Ó pai, está ali o Vasco. Ó pai, vá falar com o Vasco. Ó pai, olha o Vasco. Ó pai, eu quero montar com o Vasco. E ele foi montar com o Vasco. Aliás, ele depois ia passar semanas à casa do Vasco a montar. E ficou parte da família deles. Era quase como tu no aeroporto a picar o ponto. O Manel também picava o ponto naquilo que sabia que queria. Espetáculo. Totalmente. E diz-me uma coisa, Rita, já voltamos aqui à parte do Manel, mas no meio disto tudo, e com 3 filhos, um casamento, trabalhares muito, de repente aparece-te um cancro. É verdade. Como é que foi isso tudo? Eu vou-te deixar contar, mas digo-te que fiquei com as pessoas que falei, parece que o cancro quase nem passou por ti. Passou. Passou. Porque tu trabalhavas enquanto estavas a fazer os tratamentos. Trabalhava. Eu acho que há pessoas que acham que uma doença vai fazer parte da vida delas. Eu nunca achei isso. Portanto, para mim era um tema, sempre fui de uma família super saudável e, portanto, a coisa não era um tema que tivesse de todo na minha agenda. Não é que eu acho que esteja na agenda de alguém, mas enfim, na minha inocência dos meus 39 anos, não estava de todo. E de repente eu fui fazer, e a história é muito patética, fui fazer uma viagem à Irlanda para angariar um cliente novo. E eu sou uma pessoa normalmente muito discreta, portanto eu ia com um blazer, com uma camisa, e havia um senhor que estava sentado ao meu lado e que estava só a olhar para o meu decote. E eu estava incomodada, e eu não sou de usar decotes, não sou de usar... Mas pronto, estava incomodada. E de repente senti um caroço. E achei a coisa estranha. Fui fazer uma mamografia, etc. E de repente cai-me a ficha. Uma semana depois, nem uma semana depois, uns dias depois, fui fazer uma mamografia. Ela diz, está aqui uma coisa, se calhar é melhor fazermos uma biópsia. Mas eu, tranquilíssima, portanto era um tema que não era para mim. Fiz a biópsia numa altura que tinha cá uns clientes importantíssimos.
Fui no dia a seguir fazer uma mega apresentação, estava cheio de febre, eu não ouvi a parte que me disseram que depois de fazer uma biópsia tem que se ficar 2 dias em casa, que não se deve guiar. Eu não ouvi metade das recomendações porque não era comigo. Eu fui fazer aquilo só por descargo de consciência. E depois, na véspera de vir os resultados, eu sonhei com o tema. E eu de repente acordei meia-noite e disse: tu és parva, Rita. Ela percebeu que tu estás doente, que tens ali alguma coisa, portanto, como é que comecei a reviver todo o exame e disse, como é que tu estás? Sim, tipo, à meia-noite acordei e disse, pronto. E depois, no dia a seguir, estava no meio de uma conference call com um cliente e sai-me e chega-me um e-mail com o resultado da anatomia patológica e dizia carcinoma ductal invasivo. E eu, amorosa, fui ver à internet, portanto, achei que nada melhor. E eu, tipo, acabei a conference call, não é? Continuei a conference call, a fazer o que tinha a fazer. Liguei para o Gigas e disse, a coisa não está fácil. E pronto. E no meio disto tudo, tive imensa sorte, porque é uma altura de lutarmos pela nossa vida, não é? Na verdade, depois fui operada, fiz quimioterapia, fiz radioterapia, mas assim, a minha maior preocupação, obviamente, era sobreviver e era um estágio 3, não é muito grave, mas também não é pera doce. E o fundamental para mim era que os meus filhos sentissem que, independentemente do que fosse que a vida me reservasse, que eles vissem em mim um exemplo de luta e de perseverança e que sentissem que o ambiente deles em casa era sempre bom, era construtivo, era um ambiente de amor, era o que quer que eles se lembrassem de mim, se não sobrevivesse, que fosse um exemplo de luta. E queria que eles sentissem também uma segurança imensa. Nunca lhes disse nenhum cancro. Disse-lhes que tinha um caroço, que não era bom e que a mãe ia ter que fazer uns tratamentos. Que idade é que eles tinham? O Manel tinha 11, o Rodas tinha 9, a Carme tinha 5. A Carme, a partir daí, passou a achar que era ela que tinha que tomar conta de mim. O Manel percebeu perfeitamente e ficou calado. Não disse que sabia o nome da doença em si. E o Rodas estava tranquilo na dele. Estava era no futebol e pronto, e eu acho que todos eles... E o Gigas? O Gigas caiu-lhe os pés, caiu-lhe o mundo aos pés, não é? De repente a família dele é que é suposto ser doente, não é ao meu lado. E não estava nos planos dele ter uma mulher que teoricamente era sempre tão forte e tão saudável, não é? Eu não tomo remédios para nada, portanto eu era sempre a fortalhaça e de repente estava ali com uma doença que me podia tirar a vida, não é? Eras sempre muito certinha a tomar os remédios. Eu sou muito certinha. O Gigas dizia-me que percebeu que tu definiste que se fizesses tudo bem feito, do que dependesse de ti, era meio caminho andado para isto correr bem. E eu dizia-me, Ticas, eu se tomo um remédio às 8 e é para tomar às 10, esquece-me. E a Rita não, a Rita, tudo o que dependeu dela, fez tudo certinho para ter a certeza que ia conseguir. Se o remédio era àquela hora, ela tomava. Se era mais saudável comer aquilo e tinha... A Rita, tudo o que dependeu dela, dizia, e sabia bem, nem eu imaginava que de facto há certas coisas que se forem bem feitas e que fazem efeito, mas ele dizia-me isto com uma admiração. Sabes, que nunca falhaste nada, Rita, do que dependia de ti. Sabes que eu acho, eu penso muito sobre as coisas, ou seja, eu penso sobre as coisas, tento pensar sobre as coisas, não é antever cenários, eu até sou uma pessoa super otimista, portanto não é achar que é de todo. Agora,
E tenho isto como muito certo. Nós não controlamos todas as circunstâncias da nossa vida. E já tinha isto quando estava doente. Agora, há coisas que nós controlamos. E o que está na nossa esfera de controle, no que nós podemos contribuir para, então nós fazemos. E se isso significa tomar os remédios a hora, mudar totalmente a minha alimentação, ou seja, tudo o que eu puder contribuir, o que eu puder fazer, eu faço. E faço certinho, direitinho. Até para ter a consciência tranquila, para com os meus filhos, se eu não sobreviver, eu disse, olha, a mãe fez de tudo para não morrer, mas Tinhas é a muito vida. presente em ti esse medo. É a coisa mais difícil de lutar numa doença. Numa doença que quando é tomarmos a consciência da nossa finitude. Isto é quase... Quem nunca teve nesta luta não sabe o quão esta luta é difícil. E é quase patética. Porque, na realidade, todos nós sabemos que vamos morrer. É assim a coisa mais certa que nós temos. Mas também temos não sei se temos a esperança, não sei que é uma coisa assim que se trata depois mais tarde, não é? Aquelas coisas que... E quando tu tens que lidar com esse facto na tua vida, estou com uma doença da qual muita gente morre e que eu posso não sobreviver, tens que... É duríssimo. É duríssimo mesmo. É duríssimo, sobretudo, não caíres naquela coisa de coitadinha de mim, tenho só 39 anos, não é? Ou seja, aceitares isso olha, que sorte que eu tenho 39 anos, tenho 3 filhos extraordinários, maravilhosos, sou super feliz, tenho uma casa porreira à brava. E o que é que eu procurei? Procurei que o Manela, a Carmo e o Rodas fossem independentes. Trabalhei muito durante esse tempo para lhes dar skills para eles sobreviverem sem mim. E a minha grande preocupação era falar e trabalhar com eles para que eles crescessem e pudessem viver sem mim. E viver bem. E viver com aquela paz no coração de que... E era a minha única preocupação. Portanto, eu não sobrevivi por mim, eu sobrevivi pelos meus filhos. Mais tarde eu fiquei a achar que a dar muitas graças a Deus ter tido cancro, porque eu tinha muitas ideias arrumadas durante esse período. Tinha muito clara o tema da finitude, tinha muito clara a forma como eu queria que a minha família sobrevivesse e reagisse ao eu não estar cá. E, portanto, tinha muito claro que se eu ia exigir isso dos meus filhos, mais tarde eu tive que usar isso para mim como estratégia de sobrevivência. Porque se eu ia exigir deles, então agora era a minha vez de eu pôr em prática. E eu acho que para mim ir trabalhar foi sempre uma coisa boa. Eu fui operada, depois de ser operada fui trabalhar, não ia trabalhar às quintas-feiras, que eram os dias que fazia a quimioterapia. Todos os outros dias eu ia trabalhar. Uns dias melhor, outros dias pior, mas era pelo menos um tempo que eu continuava a produzir e que me sentia útil e que não estava a pensar na minha doença ou num tema de self-pity, quer dizer, há crianças que têm que lutar com o cancro e que têm que sobreviver. Quem era eu, uma mulher feita para estar com pena de mim própria, quer dizer, regaça as mangas, luta. Tinha uma música que era do Bossa e Si, que era exatamente isso. E era a minha música de quando eu estava assim mesmo zangada, ouvi essa música e disse... Tu és uma pessoa que tira prazer das pequeninas coisas. Nessa altura continuavas a ter prazer de ir almoçar com uma amiga? Imenso. Imenso. Nunca perdeste isso? Não, porque isso é das coisas que mais energia me dá. Há coisas que nós nascemos e vivemos por alguma coisa, não é? E conversar com as pessoas. Conversar mesmo com as pessoas. Ouvir as histórias das pessoas. Ouvir o que vai no coração das pessoas. É das coisas que mais alegria me dá. E, portanto, eu adorava na mesma estar com as minhas amigas. Adorava
criei uma relação ótima com o meu médico. Com tanto trabalho conseguias? Eu Conseguia, imagino-te sem parar. conseguia, e não De parava. aeroporto em aeroporto, E ir não, e vir, ir e e não vir. parava. Nessa altura deixei de viajar. Só comecei a viajar, eu acabei os tratamentos, a radioterapia numa sexta e na segunda já estava no avião. Mas, mas porque graças a Deus estava bem fisicamente. E portanto, se estás bem fisicamente, go for it. E como é que fazes no aeroporto quando partes o salto? Porque andavas ou andas, deixa-me ver. Hoje não, mas Não, sempre hoje não, saltos dava sempre de altos. saltos altos. Impecável, coisa resolve-se. Sim, o que é Não. um salto na vida da, Nada. da O que é um Rita? Não salto? é Não, nada. não, não, não é tema nenhum. Há sempre uma solução. Uma vez também levava umas calças que não sei porque estavam um bocado apertadas, baixei-me e as calças rasgaram-se todas. E eu viajava muito light, portanto, viajava só com pijama, o indispensável e a camisa mudava, o fato era sempre o mesmo. E pronto, Isto lá para tive te que eu ir para o dizer, aeroporto Rita, comprar. Diz. que quem neste tema do cancro, quem esteve ao teu lado, quem está de fora, tu fizeste, e não foi leve, mas também não passaste um pesado cá para quem não está na Rita. Quer dizer, isso é as pessoas saberem, aquilo foi duro, porque perdeu o cabelo tudo, mas a vida da Rita continuou. A vida da Rita, e isso quer dizer, é uma força. Eu acho que é dar um valor tão grande à vida quando tens tu o maior medo que é isto acaba, e eu tenho um marido e tenho 3 filhos, e se calhar o Gigas tem já uma ideia muito bem constituída de quem é que era a Rita, como mulher, como mãe, mas que tens aqueles 3 piolinhos ainda e de repente tu continuas com essa força, com tudo. Força, foi sempre que eu fui ouvindo de toda a gente, força, amor. Uma fé imensa. Quando estás mesmo no limite, não é? Quando estás no limite das tuas forças, confias a Nossa Senhora. Sempre confiaste, nunca Entregas. puseste em causa porque é que me Não está a podes acontecer a perguntar mim. porquê. Porquê que acontece a uma criança? Porquê que há crianças que sofrem, têm cancros e têm que lidar com tudo o que eu estava a lidar? Se eles... Quer dizer, quem era eu? Confiaste sempre, então. Confia, não, não, não. É assim, tudo o que podes fazer, fazes. O que não podes fazer, não podes fazer. Está fora do nosso controle. Está... É assim, é entregar, é confiar, é ter mais fé que nunca. Pelo menos, se o caminho de continuar a ser cá é cá, se não, olha, pelo menos que esteja a fazer alguma construção caminho para o céu, não é? Quer dizer, depende da nossa meta, não é? Se Sim. a nossa meta é cá, claro que eu lutava com todas as forças para estar cá, porque eu achava que os meus filhos iam precisar de mim, não é? Mas se tivesse que ser de outra maneira, seria de outra maneira, não, não, não. E depois como é que foi agora aqui? Como é que foi quando os papéis se inverteram? Ahm, e vocês entretanto, estão numa casa incrível com imensas boxes De cavalos. para cavalos, para o Manel, muito no projeto, para ajudar o projeto de vida do Manel e também porque sei que gostam muito de receber e Coisa melhor de do mundo. estar. O Bigas diz que tu em 5 minutos fazes um almoço, um jantar e está a casa Não tem cheia. tema, sim. De repente, eu disse, eu já não digo nada. Eu a princípio até me fazia confusão. Mas isto para dizer, ou seja, há uma casa incrível em cima do rio com tudo para cavalos e vocês estão numa viagem em Praga com os amigos e o Gigas tem uma queda. O Gigas, olha, agora já Manel, estou eu sim. nervosa. Sim. E o Manel tem uma queda a cavalo, a fazer aquilo Sim. que mais gosta. Como é que foi? Vocês estavam fora? Existiu aí a tua intuição logo também. Pois, uma das coisas que eu aprendi com o cancro era que na realidade nós não sabemos quanto tempo é que nós temos. E que, portanto, há que aproveitar a vida. E, na verdade, a viagem ida à Praga, sendo uns anos mais tarde, era, na verdade, uma viagem com o meu cunhado João e a Matilde e com os primos nossos, o João e a Joana, e íamos tranquilíssimos fazer um fim de semana comprido a Praga. E, portanto, era
a comemorar a vida, que bom, enfim. Cada dia é uma oportunidade que nós temos de aproveitar, não é? De viver o que... E eu lembro perfeitamente, nós estávamos... há uma coisa engraçada, nós fomos para o centro de Praga e estávamos felizes da vida, a patetar... Quando amigos que eram amigos já com 16, 17, 18 anos se juntam numa viagem, voltamos a ter essa idade, não é? E de repente toca o telefone do Gigas, era a minha cunhada Inês, ele não atende, e ela liga-me a mim e eu atendo. E ela diz-me: olha, Rita, houve o Manel caiu a cavalo, chamaram o INEM, ele já está estabilizado, estamos a ir para o hospital. Desculpa, recapitula, diz qualquer coisa, e ela diz: sim, mas não te preocupes, já está tudo bem, nós vamos dando notícias. Eu desliguei o telefone, assim, tipo, liguei para a Sandra, que era a pessoa que trabalhava na Sugal e que marcava sempre viagens. Sandra, precisa da sua ajuda, o meu filho Manel caiu a cavalo, eu preciso ir agora para Portugal. E o Guiga estava ao lado, e os outros todos. E o Guiga disse assim: estás parva? Mas como... É assim, mas nem sabes nada, não sabes detalhes, não sabes nada. Eu disse: não, tu não estás a perceber. Eu viajei a minha vida toda. E eu sempre tive muito certo. Um filho meu precisa de mim, seja para o que for, e eu meto-me no primeiro avião que houver para estar com ele. Era uma coisa muito certa que eu tinha quando viajava, que era, onde quer que eu esteja, há sempre um plano B para voltar para casa. E portanto, eu não tive de todo noção da gravidade, mas Sentiste que tinhas que voltar, que tinhas que era voltar. o que fosse, era para estar no hospital ao lado do Manel. Não me passou nunca pela cabeça, de longe, de longe, de longe, de longe. Mas havia alguma coisa que me dizia. E eu tinha isso muito certo. Tens sempre assim aqueles planos A, B e C. E o meu plano era: alguma coisa é precisa com um dos meus filhos, onde quer que eu esteja no mundo, a primeira coisa que eu faço é marcar o avião para voltar. Como é que foi quando chegaste? Te percebeste? Nós não conseguimos... isto há de ter sido... Eu não sei que horas é que a Inês nos ligou. Mas entre o tempo de conseguirmos voltar a apanhar o avião para Portugal, portanto, nós voltámos no avião que era às 6 e tal em Praga, à volta disso. Nesse tempo de espera, portanto, isto devia ser 2 e tal em Praga, 1 e tal cá, quando nos ligaram. As não notícias eram notícias. O meu cunhado Afonso não atender o telefone, eu telefonar para o meu irmão e ele dizer-me que estava a caminho. Havia assim coisas que as pessoas não falavam. Mas quando não falam, nós vamos percebendo que não querem dizer. E o Ias nisso foi muito mais claro que eu. Porque depois as notícias eram: eu para São José, depois afinal já ia para Vila Franca. E eu dizia ao Guigas: se calhar é bom ele ir para Vila Franca, não achas? Ele disse: não, Rita, não é nada bom. Eu lembro que estavam os senhores no aeroporto e eu estava desesperada, eu só rezava. E estavam os senhores no aeroporto e eles vieram ter connosco e perguntaram se nós precisávamos de ajuda. Eu larguei os sacos, não queria saber nada. E quando nós entramos no avião, eu e o Guias combinámos uma coisa que foi... a minha grande preocupação, logo quando desliguei o telefone de falar com a Sandra, foi ligar para o Rodas, para lhe dizer: Rodas, também quer que você faça um favor. Que é, você vai desligar os dados e a mãe vai ligar à tia Carminho para eu ir buscar a casa, que a mãe não quer sozinho. O Mé caiu a cavalo e não quero você sozinho em casa. Por isso a tia Carminho vai buscá-lo. E eu liguei à tia Carminho, pedi para ir buscar o Rodas, para ele não estar sozinho. Mas pedi para eles não ligarem os dados. Porque eu sabia que, mesmo que não fosse nada, o Manel era... Todas as notícias dos sites dos cavalos e todos os amigos iam começar a falar. Portanto, eu já sabia como é que a coisa funcionava. E eu liguei para a Maria Vinagre, onde a Carme estava numa caçada às lebres. E quando o Francisco Seabra morreu, o Mé estava na caçada às lebres.
E o médico ligou-me lá e disse: oh mãe, dizem que o Francisco caiu a cavalo e dizem que acha que morreu, mãe. E portanto eu sabia que a notícia ia rapidamente chegar à largada também lá às Lebres, e que a Carme estava lá e que eu não queria que ela soubesse. Curiosamente, quando eu liguei à Maria estava no carro com a Carme Seabra, mãe do Francisco, e com a Carme, minha filha. E eu disse: Maria, tira a Carme daí, ela que não esteja com as pessoas, porque eu não sei o que é, mas as pessoas vão falar, vão dizer coisas que ela não tem que ouvir. E pronto. E metemos no avião, e quando chegámos, quando aterramos, eu não sei se me deram alguma coisa no avião. Eu acho que não pedi nada, mas a verdade é que eu dormi no avião. Deram-me um copo de água e eu não sei se tinha alguma coisa, mas que dormi que nem uma pedra no avião, confesso. Acho que dormi com as lágrimas a cair. E quando nós aterramos, eu e o Gigas combinámos que não ligávamos os dados. E que não íamos ver mensagens de ninguém, só atendíamos o telefone. Eu não disse ao Gigas, porque há coisas que tu não falas, porque se não verbalizares não são verdade. Que se tivéssemos alguém à espera no aeroporto é porque era grave. Se não, agarrámos no carro e vinhamos embora. O tema é que eu não tinha ninguém à espera do aeroporto. Eu tinha a Terezinha e o meu irmão à porta do avião. E ninguém vai à espera à porta do avião, não é? Não se espera de ninguém à porta do avião, não é? E quando eu vi a Terezinha e o meu irmão, o coração queimou aos pés. E eles não falavam. Eles só disseram: vamos embora, temos que ir embora depressa. E eu disse: depressa para onde? Alguém me diz alguma coisa? E fui muito bruta com a Terezinha e disse: mas que merda se está a passar? Mas queres-me dizer alguma coisa? E ela só me dizia: Ritinha, não te posso dizer nada, tens que ser muito forte. E eu: forte? O que é isso de ser forte? Eu sou muito forte, mas eu preciso saber o que é que se passa. O meu filho está vivo. E a Terezinha disse-me: tá, mas temos que ir depressa. E fomos. Depois estava lá a minha mãe, a Madalena, o Luís Ortigão, e fomos para o hospital. Quando chegámos ao hospital, um anjinho da guarda foi-nos buscar, que era a Madalena, tia da Di, namorada do Manel, que eu só soube mais tarde que era ela, e levou-nos por uns caminhos assim estranhíssimos dentro do hospital, e fomos logo ter diretos com o médico. E o médico explicou-nos que a situação era gravíssima, que ele estava em coma, mas que não tinha, que de todos os testes que ele tinha feito de atividade cerebral, que não tinha nenhuma, e que portanto que na realidade achava difícil ter algum resultado diferente. E eu não te sei explicar. É aqueles momentos que tu achas que não é tudo o que tu queres não viver na vida e não percebes como é que continuas a andar. Fomos ver o Manel e eu tive uma sensação tão esquisita que ele não estava ali. E não te sei explicar que essa sensação nunca mais me abandonou. Ou seja, não era assim depois ver, não sei, aqueles dias no hospital foram assim os amigos todos, uma multidão lá. O hospital foram incríveis de bons connosco. Agarras a tua filha Carme, não é? Que diz que quando olhou para mim, ela diz: mãe, olha para mim, percebi logo. Quer dizer, o Rodas num cantinho à nossa espera. À espera em que eles fossem crescidos, não é? Pois toda a gente acha que... E pronto. E acho que só com muita fé, só tendo a certeza de que Deus tinha um projeto maior para o Manel. Saberes tanta coisa que o Manel fez e disse. Eu tenho a sensação que o meu filho não era deste mundo. E portanto, eu sempre entreguei os meus filhos a Nossa Senhora, sempre soube que eles não eram meus. E portanto, ela só o quis mais cedo. Agora,
como é que depois sobrevives, não é? Como é que foi o... Sentiste que Nossa Senhora também pegou em ti ao colo? Totalmente. Totalmente. Há um momento que eu acho que marcou imenso. Para já, só posso agradecer. Eu conheci nesse dia o Padre Bernardo. O Padre Bernardo Aranha, que era o padre dos Campos Férias do Manel, do Saref. E assim, há pessoas que entram na nossa vida para nos ensinar, para nos ajudar. Foi entre o Padre Bernardo e o Miguel Cabral, primo do Guigas, que celebraram as missas e eram bocadinhos no céu. Era uma... E só assim é que nós só tendo na vida uma meta maior, só tendo esta certeza absoluta de que o céu existe, é que sobrevives. É que sentes que há caminho. Agora, és outra pessoa. És outra pessoa. Tens que aprender a viver com uma dor imensa dentro de ti, não é? O teu coração sangra todos os dias, não é? Por outro lado, tens duas opções. Ou vives fechada nessa dor e nessa... E com isso perdes tudo à tua volta, não é? E a vida do Manel não serviu para nada senão para destruir, não é? Ou realizas aos poucos e aprendes passo a passo, na tentativa e erro, de como é que consegues transformar a dor em amor. Que passos é que foram esses, Rita? Olha, um muito importante é não deixares de ter fé. E esse é o passo principal. É entregares e seres totalmente disponível a Nossa Senhora. Basicamente é, olha, faz-te o meu filho, agora ajuda-me a... Não tenho... Outro passo que foi muito claro para mim foi depois de todos aqueles dias das missas e do enterro do Mé, nós acordámos de manhã no dia a seguir e de repente, quer dizer, tínhamos tido a casa sempre cheia, graças a Deus, cheia de amigos, todos espetaculares, que abancaram e não largaram nunca. Tínhamos, eu não sei, as missas tinham centenas de pessoas, tantas que nós não conhecíamos, amigos do Manel, conhecidos do Manel, com quem ele se tinha cruzado na vida e que tinha marcado, que é espetacular perceberes como é que aquele gajo com 18 anos marca tanta gente pelo sorriso, pela maneira de falar, pela atenção que tinha pelos outros. E isso só te pode inspirar e dizer assim, Manel, a mãe não vai deixar ter vergonha da mãe, a mãe não vai ficar com pena da mãe própria, a mãe não vai, e a mãe não vai largar o Rodas e a Carmo. Por si, por amor a si, por respeito a tudo, vou trazê-lo sempre comigo, mas vai ser você quem me vai ensinar e ajudar. Agora você que está ao pé de Nossa Senhora, é você que nos vai ensinar e ajudar como é que vamos sobreviver. E eu lembro que no dia a seguir acordámos e o Guigas estávamos desfeitos. E eu olhei para o Guigas e eu disse, isto não pode ser assim. E eu disse-lhe, olha, eu não sei o que é que a gente vai fazer. E nem sei como, mas há uma coisa certa. Hoje, a partir de hoje e de agora, temos aqui uma hipótese. Ou perdemos 3, ou perdemos 1. E, portanto, da forma como nós sairmos deste quarto hoje, vai depender, perdermos ou não, a Carmo e o Rodas também. Por isso eu não sei como é que nós vamos fazer isso. Mas para mim é certo. Vamos tomar banho, vamos vestir e vamos ser para a Carmo e para o Rodas o pai e a mãe que eles precisam, por respeito e amor a eles e ao Manel. Porque o Manel não merecia que nós destruíssemos a nossa vida toda. E a da Carmo e do Rodas
por ele ter sido um exemplo tão bom na nossa vida. Portanto, não sei como é que isto se resolve. Não tenho a solução. Mas certo é que depende de nós agora. E só de nós e mais ninguém. E essa passou a ser a minha única preocupação todos os dias. Garantir que a Carmo e Rodas tinha um ambiente de casa, de família, onde, como deves imaginar, era uma dor imensa e as lágrimas caíam a toda a hora, mas que se sentissem mais amados que nunca, que se sentissem mais seguros que nunca. Como é que é possível para umas crianças sentirem seguras? Mas essa foi a grande missão da nossa vida. E hoje em dia eu olho e vejo a Carmo Rodas espetaculares. Orgulho imenso. Rodas está um homem. Tornou-se super responsável. Miúdo bom. Super animado. Uma graça do outro mundo. Capacidade de me dar a volta assim. A Carmo cresceu imenso. Miúda boa. Ótima aluna, super dedicada. E é isto. Vocês os dois, tu e o Gigas. Nós dois. É muito difícil. E pouco a pouco tens que reaprender a viver. Como é que... Porque cada um vive o luto à sua Cada maneira, um vive o não é, luto à sua Rita? maneira. É difícil. Há um dia em que tu podes acordar com essa força toda, mas que ao Gigas nem apetece sequer ver ninguém ou estar com ninguém. E Como o é que- Gigas... E eu estava muito... Ou seja, quando eles se deitavam, quando a Carmo e o Rodas se deitavam, eu ficava, tipo, deitada no sofá, assim. E o Guia ficava muito irritado comigo, porque as minhas forças iam-se. E ficou um vazio, um fosso entre os dois. Eu ficava irritada pelas graçolas dele. E ao mesmo tempo adorava e vibrava com a capacidade que ele tinha de manter as graçolas dele. Pois... tens que reaprender a viver outra vez. Ficaram mais fortes. Ficámos muito mais fortes. Ficámos muito mais fortes. Tocaram noutra... Eu acho que o amor tem Mas várias dimensões. é um reconstruir do zero, quase. Nem é do zero. É com vários graus negativos. Porque tens uma dor imensa. Que sem dúvida somos as pessoas no mundo que mais sentimos. Mas que sentimos de maneiras diferentes um do outro. E, portanto, precisamos os dois de atenção, mas atenções diferentes. Falam muito do Manel no dia-a-dia. Imenso. Em casa. Imenso. Para mim o Manel está sempre, sempre, sempre comigo. E, portanto, sempre que vem coisas do Manel, falamos do Manel. Tenha algum cuidado. Falo do Manel, da Carmo e do Rodas. São os três, estão sempre os três. Havia um tema que para mim é crítico, que é quando eu ainda trabalhava, quando perguntavam, tipo, e que as pessoas ficam sempre a olhar assim, tipo, quantos filhos é que... Aquela coisa, temos que nos apresentar e dizer, olá, sou a Rita, sou mãe de 3 filhos. Tipo, as pessoas ficam todas assim, freeze, sou mãe de 3 filhos. Sim. Para sempre vou ser mãe de 3 filhos. E ai de quem não me diga isto. E não é ser tonta, não é ser... tenho um filho muito vivo no meu coração. Tenho um filho que me manda sinais a toda a hora. Tenho um filho que deixou um legado imenso de bom exemplo, de como se pode ser uma pessoa de fé que não tem medo de falar, nem de rezar o Pai Nosso com os amigos, nem de falar de como Nossa Senhora é a mãe galinha que não nos abandona nunca, que não tem medo de tudo isso com os amigos, como também bebe uns copos com eles, como também... Eu consegui fazer a festa de 18 anos lá em casa e ouvi dizer que foi uma revelação porque vocês viram que viram outro lado do Manel com os amigos. É verdade.
que nunca tinham Nunca visto. tínhamos visto. É sempre, há sempre uma parte dos nossos filhos que nós não conhecemos, não é? Que é o que é que eles são com os amigos. E quando a Di lhe fez o filme dos 18 anos, tipo, nós tipo, what's this? Eu sabia mais ou menos porque eu sou atenta. Também temos a sorte, vamos para São Martinho. São Martinho é pequeno, portanto nós saímos aos mesmos sítios que eles, vamos aos mesmos sítios e portanto se observarmos bem vamos percebendo, portanto não foi uma surpresa tão grande, para a Joana foi uma revelação imensa, para mim não tanto. Sabes que é querido porque a Joana quando falou comigo disse, Ticas, foi uma graça. Nossa Senhora deu-nos uma graça que foi, ele morreu mas deu-nos a conhecer antes todo o lado mais divertido, porque assim, o Rodas nós sabemos, mas o Manel que era assim mais certinho, mais de repente na festa de 18 anos nós vimos um lado dele muito divertido, muito brincalhão, os amigos a meterem-se imenso com ele, com elas de coisas que nós ficávamos e foi, ela disse, foi tão bom termos... Mas para nós não, ou seja, para mim não foi surpresa porque eu já sabia Sim. que o Manel tinha esse lado de gozão, super gozão, super dançarino, super bailarino, sempre ali. Mas e depois, ele tinha imensos amigos e eu conhecia os amigos dele. Hoje em dia conheço melhor. Isso aproxima-nos imenso. E sobretudo conhecia as amigas dele. E as amigas falam mais. E portanto eu sabia de imensas histórias do Manel porque elas iam falando. E também pela Di. A Di era a namorada do Manel. E a Di sempre entrou na nossa casa assim, tipo, entrou escancarada, entrou, e por isso eu ia falando imenso com a Di. E portanto eu ia sabendo o que é que eles andavam a fazer porque a Di me contava. E portanto não era tipo, agora, este lado mais profundo dele de ter sempre presente Nossa Senhora na vida dele. Eu sabia que o Saref era importante para ele. Ele tinha uma loucura pelo Saref. Eu vi os olhos dele a brilhar quando disse: mãe, não está a ver, mãe. Eu fui mais Saref, mãe. Mãe, sabe o que é o mais Saref, mãe? Assim, um orgulho imenso. Sabia que ele ia rezava à noite. E isso eu acho espetacular, não é? E alguma vez pensaste nisto dos cavalos ter sido uma coisa que supostamente devia ser tão boa e ter sido assim, que ele tinha morrido? Alguma vez houve aí alguma coisa de vamos largar esta casa que viemos para aqui para ter as boxes para o Manel, isto já não faz sentido, aquela raiva, aquele... Há sempre. Há sempre aquele misto, não é? Por outro lado é assim, o amor do Manel pelos cavalos era tão grande, e a vida dele foi o que foi pelos cavalos e com os cavalos. O cavalo tropeçou, eles caíram, sim, o cavalo não se levantou porque percebeu que o Manel não estava bem e portanto o cavalo ficou ali quietinho até tirar o Manel. E portanto isto explica qual é a relação. Eram amigos. Para mim, havia muitas horas a vida. Para mim, eu acho que todos nós temos a nossa hora. Tenho isso muito certo. É assim, a nossa hora. Achas que ele tem orgulho na mãe? Espetacular e incrível. Eu tinha uma relação super próxima com o Bé. Super. Era assim, quer dizer, sempre fiz tudo para que ele tivesse imenso orgulho em mim. Aliás, sempre que eu faço alguma coisa, ou sempre que alguma coisa não corre bem, assim, ou que acho que não me porto bem, acho que não estou à altura dele, disse: Mezinho, ajuda-me. E estou sempre a pedir: Mezinho, ajuda-me para que ele saiba estar à sua altura, para que você fique orgulhoso de mim. Pediste-lhe ajuda hoje, antes de Sempre. vir aqui. Sempre. Eu acho que ele não pode ter mais orgulho em ti, Rita, mais ainda, porque
só o estares aqui, quer dizer, para além de tudo o que tu passaste, o estarmos aqui à conversa hoje não é nada. Mas eu acho que estávamos a falar antes de entrar aqui, também quando falámos nos silêncios, que os silêncios matam. Nós, claro que nós temos, cada um tem a sua dor e vive a sua dor à sua maneira, mas o partilhares, não só a tua dor, mas a forma como uma mãe ultrapassa a morte de um filho, mas sentires que ele está tão vivo, Está tudo tanto em muito vivo em ti, mim. eu acho que é uma homenagem tão bonita, Rita. Se calhar, sem dares por isso, é uma missão de estares aqui, de mostrares que a vida nos prega partidas terríveis, que às vezes nem percebemos bem porquê, mas prega, e que de repente tens um Manel contigo e com Nossa Senhora de certeza e dão a volta. Tu muito, porque eu acho que as mulheres têm aqui assim na família, no núcleo familiar, nós mulheres temos essa coisa que tu dizes de agora depende de como é que vamos sair do quarto, e tu tiveste isso e continuas a ter todos os dias, e continuaste a trabalhar E continuei a trabalhar, exatamente. e continuaste a fazer das tripas coração muitas vezes, para continuar a ter uma vida, mas que eu gostava de dizer, não é uma vida em que tu vives. Essa é a diferença. Vives porque eu estou aqui contigo e noto que vives com as pessoas que falei, é mesmo isso, e vives sem ser a minha dor é tão grande que a dor dos outros não vale a pena. Continuas a dar valor aos outros, continuas a ouvir os outros. Foi muito o feedback que eu fui tendo sempre, é que tu com o Gigas, sempre os dois, continuam a receber, continuam a estar, as pessoas continuam a ter vontade de estar convosco, e quase que vocês é que lhes facilitaram a vida. Quer dizer, isto é... agora já não sei aqui quem é que foi que me disse que me dizia mesmo, nós íamos lá à casa e às vezes nem sequer sabíamos bem o que é que havíamos de dizer, ou o que é que... E não éramos nós que dizíamos, eram eles. Sabes que eu acho que a casa onde nós vivemos foi pensada para o Manel, não é? Em princípio, os cavalos, etc. Era uma casa muito gira, mas era acima de tudo uma casa que podíamos ter amigos, que eles podiam convidar amigos, que podia... Enfim, esse era o objetivo. Era uma casa para receber amigos, para estar com os amigos. Para nós sempre foi super importante, sempre fez parte da nossa vida. Eu não, o Guias tem razão, eu não tenho tema nenhum. Se aparece vindo para almoçar, tranquilíssimo, não há tema. Faço zero cerimónia, portanto, não me programem coisas com muito tempo de antecedência ou esperem coisas extraordinárias. Não, portanto, prefiro à última da hora, tudo se arranja. E portanto, a casa foi pensada, sim, para ter boxes para o Manel fazer as provas, etc. Mas a essência era ser uma casa onde nós pudéssemos receber em casa os nossos amigos e os amigos dos nossos filhos, onde eles não tivessem que sair, mas pudessem entrar. Esse era o objetivo. Muito porque eu acho que aprendemos muito sobre os nossos filhos se conhecermos e tivermos sítio para receber os amigos deles e que eles se sintam bem em casa. Para mim sempre foi fundamental, que eles tivessem orgulho e quisessem trazer os amigos para casa. E acabou por ser a casa que tinha todas as condições para receber toda a gente. E os amigos foram fundamentais, porque não nos abandonaram nunca, não nos largaram nunca, e dia após dia ali estavam eles e apareciam, e as minhas amigas todas dominam a minha cozinha, porque havia dias que eu nem entrava lá, e elas dominam a cozinha, arrumam a cozinha, e esse registro foi fundamental. Sentes que já estás em paz agora, Rita? Agora estou em paz. Agora estou em paz. Agora estou em paz. Ajuda muito, não é? Ter uma história espetacular para contar. Um orgulho imenso nos meus filhos. Um orgulho imenso na forma como o Rodas e a Carmo nos sustentam também, não é? Quando estamos mais tristes, a forma como eles
nos dão a volta à forma como às vezes nos fazem, é espetacular. Isso é de facto a melhor missão que nós podemos ter. E mesmo em relação aos nossos amigos, quer dizer, o mundo não se centra em nós ou nos nossos problemas, não é? Toda a gente tem os seus problemas na sua dimensão e na sua... E a vida ensina-nos que estarmos lá uns para os outros, verdadeiramente uns para os outros, disponíveis uns para os outros, é a melhor missão que nós podemos ter. E isso eu também acho que na base, teoricamente, toda a gente sabe isto. Na prática eu aprendi isto com o Manel. Porque o que eu ouvia dos amigos dele é que ele era este amigo para eles, para cada um deles. E isso acho que temos que ser assim para os nossos amigos. Amigos, conhecidos. Eu acho que me tornei muito melhor profissional. Porque eu passei a pôr, quer no trabalho, com quem se cruzava comigo, quer nos meus amigos, quer nos conhecidos, o amor que eu queria dar ao meu filho Manel todos os dias, eu dou às pessoas com quem se cruzam comigo. E quero que eles sintam esse amor. E isso faz toda a diferença na nossa vida. Porque depois nós não damos para receber nada em troca. Mas na verdade nós recebemos imensíssimo em troca. Isso muda a nossa vida para sempre. É bonito. Porque na verdade ficas livre. Eu dou sem... E é bom, é mesmo bom. Porque ficas feliz por dares e por saberes que pudeste ajudar alguém, algures no teu caminho. Não precisas de nada em troca. Em troca tens o teu dia-a-dia, a tua simples satisfação de pensar que ajudaste. E que ajudaste um bocadinho. Sim. Estamos cá e ajudamos alguém a estar cá melhor. É tão mais fácil, não é? A vida pode ser tão mais fácil para toda a gente. Agora, porque assim, mesmo nas alturas difíceis, são as outras pessoas que nos ajudam. é verdade. E portanto, isso é uma gratidão imensa. Então só tens que aprender esta lição, não aprendeste? Então agora vai fazer o mesmo que gostaste que te fizeram a ti, não é? Isso faz toda a diferença na nossa vida. E agora aqui, já quase a acabar, as perguntas da praxe, que tenho 3, mas antes tenho que fazer só aqui uma. Ainda continuas a ser tramada quando tens fome e sono? Ainda. Menos. Eu tinha aqui histórias todas. Menos, muito menos. Também aprendes a ser mais... a ser menos uma coisa presente. Não sei se percebes. Ou seja... Sim, relativizas esses maus feitios. Não, e aprendes a gerir-te e a dizer quem és tu para estares a tornar a vida difícil a quem está à tua volta, não é? Mas tinha aqui umas histórias muito giras da fome e do mau feitio no Cristo, não teres ficado com uma perna gorda da sapateira e teres saído da mesa. Furiosa. Eu, com o marisco, a coisa geria-se mal. E também a história de não saberes cozinhar e de repente obrigas a dizer que tinhas que cozinhar, tinhas que saber fazer sopa por momentos e aparece o tema da sopa já andava cheia de terra. Pois é, assim, olha, se ele queria melhor, tinha aprendido ele a fazer. Rita, qual é que foi o dia mais leve e o mais pesado? Na minha vida toda? Na tua vida. Pesado. Foi sem dúvida o dia 1 de dezembro, quando soube que o Manel tinha caído a cavalo. Dia 1, 2, 3, 4 e 5, enfim, todos esses dias foram pesadíssimos. O mais leve... sei qual é que há de ter sido o dia mais leve. Eu acho que sempre, quase todos os dias são leves. Eu acho que não... Eu tento não pesar os meus dias. É bom. Acho que tive toda uma vida leve. A vida tem graça. A vida tem muita graça. É preciso saber dar-lhe essa graça e pôr-lhe aí umas pitadinhas de... E não desistir, acima de tudo, não desistir e aprender a ver o outro lado da moeda das coisas. Aprender, para já,
um tema muito importante, que é cultivarmos pessoas boas à nossa volta. Não termos amigos, cultivarmos os nossos amigos, não os abandonarmos por nada, por ambições profissionais, mantermos sempre o contacto com essas pessoas, porque essas pessoas são essas pessoas que são boas na nossa vida, que nos ajudam a crescer e que estão lá sempre para nós e que nós estamos para elas, não é? Isso é a melhor coisa que nós levamos da vida. E é ver sempre a outra perspectiva. Tentar sempre contar a história com graça da coisa. Tentar ver o lado de bom. O que é que uma coisa má nos pode trazer de bom na vida. E construir com isso. É super importante. Construirmos sempre. Construir sempre. Mesmo que a casa venha abaixo. Recomeça-se. Obrigada. Mais Obrigada, tempo Val. tivéssemos, mais falávamos. Deixei aqui algumas coisas, mas a conversa foi muito boa. Obrigada. Obrigada, Ticas. Obrigada a todos em casa. Tenho a certeza que só se podem inspirar com a Rita, com o Manel, com o Rodas, com o Carmo, com o Gigas. São uma família incrível que eu acho que hoje aqui no colo do Manel a Rita deu voz a muitas coisas e principalmente à partilha e de que a vida continua, a vida tem graça e gostei muito, acho que o que eu levo agora daqui e ainda nem acabámos, mas já levo, é a Rita tu dizeres que deves ao Manel seres feliz, que não era isso que o Manel queria, e eu acho que dentro de muita coisa que foi aqui dita e que eu vou guardar e já vou levar para tentar ser melhor, eu acho que já isto, já no meio de tudo já é bonito. Espero que se inspirem, que tenham gostado desta conversa. Sejam patronos, que é a melhor forma, eu insisto nisto, mas é a melhor forma de vocês garantirem que este projeto continue, que continuamos a ter aqui pessoas que nos inspiram. Um beijinho, boa semana. Obrigada por terem estado connosco até aqui. Para terem acesso a conteúdos exclusivos do podcast Páginas com Graça, como quem serão os convidados e saberem com antecedência, poderem fazer-lhes perguntas, terem acesso a conteúdos extra que vamos conversar e que vamos falar aqui, poderão ser patronos. A descrição está no perfil, como poderão e como poderão sê-lo, e será sem dúvida uma mais-valia e um grande apoio para este projeto que eu acredito e que acho que os meus convidados também gostam e que irá contar muitas histórias e que, claro, que se tiver a vossa ajuda e o vosso apoio poderemos continuar a conversar mais e a deixar capítulos e livros contados.